Meus irmãos, para algumas pessoas, a religião, o cristianismo ou qualquer outra religião, elas só podem se tornar válidas se para eles existe algum ponto, algum elemento daquilo que se crê, que faz sentido em suas vidas, que eles tornam parte das suas vidas e por isso eles passam a validar a religião, seja qual ela for, para suas vidas. Um cientista e também ateu chamado Richard Dawkins, conhecido pelo seu livro Deus é um Delírio, e chegou a dizer: se este livro funcionar do modo como eu espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Este cientista e ateu, ele então é um grande defensor do novo ateísmo, onde se estabelece a ciência como meio para explicar todas as coisas. Este mesmo homem chegou a afirmar então que ele é um cristão cultural. Na sua fala, para nós podermos entender o que é que ele está querendo dizer com isso, ele chega então a fazer uma comparação do cristianismo com o islamismo. Se alguém chegasse a perguntar para ele o que ele prefere, se o cristianismo ou o islamismo, ele diz que ele prefere o cristianismo porque ele considera os seus princípios mais decentes. Este homem, ele acredita, pela sua cultura, que onde ele cresceu, tinham festas com músicas natalinas, onde ele ouvia hinos serem cantados nas igrejas, onde ele via catedrais, igrejas muito belas serem construídas. Ele considera então esses elementos essenciais para que um lugar, um país, uma nação possa viver então de forma mais decente. Ao ponto de ele então dizer, para tentar entender o pensamento: gosto de viver em um país culturalmente cristão, embora não acredite em uma única palavra da fé cristã. O que é que Richard Dawkins está então fazendo? Ele está dizendo que é possível, como para ele acredita que é, ser um cristão cultural, onde ele empresta alguns elementos da cultura que o cristianismo implica nos lugares onde está. Ele considera isto válido para ele e está bom. Isso é suficiente. Ele pode se autodenominar como um cristão cultural. Ou seja, eu posso gostar de tudo que o cristianismo promove, menos a Cristo, pois isso não tem importância. Nós vemos então que a sua defesa era que a religião, então ela já não tivesse mais força, mas sim a ciência e a razão por tudo que ela pode então explicar. Mas na sua defesa ao declínio da religião, ele acabou então recebendo críticas das pessoas. Por quê? Porque nos lugares onde a religião, o cristianismo foi removido, houve então uma mudança drástica na atuação da sociedade. As pessoas então passaram por remover os valores cristãos, elas passaram a viver em um pleno caos, em desordem. Então nós vemos que ao remover a importância da religião, o mundo tornou-se mais desagradável e menos racional, diferente daquilo então que eles haviam acreditado que aconteceria. Isso disse uma jornalista quando escreveu ao Telegraph. Veja então que a defesa de um novo ateísmo não ganhou este palco, ou seja, nesta ideia de vamos remover na totalidade a religião para que a ciência explique todas as coisas. Ela não ganhou o palco. E então ele torna uma forma ainda mais destrutiva e mais sutil para poder então falar contra o cristianismo. Por quê? Porque ao momento em que ele possibilita a todos serem cristãos culturais, ele está dizendo que as pessoas agora, elas podem fingir que são, que fingir que fazem parte,
mas emprestarem apenas alguns pontos do que o cristianismo então está ensinando, ou do que o cristianismo está promovendo nas nações onde ele está então presente. Como se você pudesse se apossar daquilo que te agrada, removendo o ponto principal, que é então Cristo Jesus. Essa postura, ela contraria a verdade do Evangelho. Ela contraria, portanto, a verdade de todo aquele que crê no Senhor, pois nós somos chamados para viver para o Senhor na sua totalidade, para viver para o Senhor numa nova cultura, para trazer então uma cultura em meio a essa que nós estamos já inseridos, que é a cultura do reino de Deus. Mas o que é viver a cultura do reino de Deus? Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, para nós pensarmos sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13, diz então o seguinte a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que nós, diante da Tua palavra, clamamos ao Senhor por sabedoria, para que o Senhor ilumine a nossa mente, para podermos entender a verdade do Senhor, que está exposta diante de nós na Tua palavra. Pedimos assim que o Senhor conduza os nossos pensamentos, que o Senhor conduza aquilo que nós estamos vivendo neste instante, para compreender o que o Senhor está falando ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, os fariseus, eles surgem em diversos contextos quando você lê os evangelhos, pois Cristo está andando pelas cidades, ensinando a verdade do evangelho, e estes fariseus, uma seita judaica, então ela surge em diversos momentos, levantando algumas questões, questionando Jesus, questionando os discípulos sobre suas posturas e sobre aquilo então que eles estão ensinando. E com eles nós vemos então uma afirmação sobre os valores, aquilo que para eles agora são válidos. Ou seja, a cada momento em que eles estão interpelando Jesus, a cada fala, a cada diálogo, eles mostram o que realmente importa para eles. O que eles creem e o que está fazendo com que eles continuem no caminho que eles estão. Ou seja, para tornar a religião cristã válida para os fariseus, nós vemos então que eles tentam encontrar semelhanças entre as suas posturas,
semelhanças entre as suas ações, para que a cultura que o cristianismo está começando a trazer, ela seja aquela que é agradável a eles. Pois eles têm na mente deles, então, um costume, eles têm tradições, eles têm uma cultura que eles carregam, que eles então compreendem que é a melhor, que é a boa, que é a correta e que assim eles devem seguir para sempre. E com as suas posturas, com o diálogo que eles estabelecem então com Jesus, nós podemos compreender o que é viver a cultura do reino. Pois ao momento em que eles então se reúnem com Jesus, surge também aqui os escribas vindos de Jerusalém. Eles observam uma única prática, uma prática que era comum à cultura deles, mas que não está sendo observada nesta nova cultura sendo trazida pelos discípulos de Jesus. Ou seja, lavar as mãos, como ele está então trazendo para nós de forma muito clara no versículo de número 2. Para eles, então, os judeus, assim como os fariseus, uma seita judaica, ao ir a uma praça, ao estar com outras pessoas, ao permitir que outras pessoas de outras nações tenham contato com eles, ou eles estejam nesses lugares dessas pessoas, eles entendiam que ao voltar para estar no momento de culto ao Senhor, para estar servindo ao Senhor, eles precisavam então se purificar. E esta ideia então traz pela mentalidade do que os anciãos, os homens ensinaram, estavam passando de geração em geração para todos aqueles então que os ouviam e passavam a cumprir os seus ensinos. É interessante então que no momento em que eles falam a Jesus, eles estão tentando então fazer com que os discípulos vivam algo que para eles é mais importante. Porque eles não querem que as pessoas tenham uma cultura diferente da deles. Eles querem que as pessoas então continuem seguindo o que eles já fazem, porque isso para eles é que tem lógica. Isso que para eles é a verdade. Então nós vemos que eles estão olhando partes do cristianismo. O que a parte do cristianismo que eles estão ensinando está se conectando com aquilo que nós já vivemos, para nós entendermos que esta religião agora ela é válida. Para que ela é então algo que deve ser seguido. E nós vemos que o cristão cultural, ele faz isso. Ele tenta emprestar alguns pontos do cristianismo que para ele são mais coerentes, que para ele estão trazendo uma memória da cultura que ele já vive, para que ele possa então continuar seguindo sem qualquer responsabilidade com o ponto central do cristianismo, que é Jesus. Como é que nós vemos isso? No nosso contexto, Brasil, nós conhecemos diversas pessoas que fazem isso, que olham para o cristianismo e emprestam uma de suas práticas. Olham para o espiritismo e emprestam outra de suas práticas. Olham para outras religiões e começam a construir o seu ideal. Começam a construir aquilo que eles acham que é então necessário para viver com o Senhor. Eu pego as orações de uma religião, eu pego os passes de outra religião, eu pego a crença nos santos de outra religião, e assim eles vão construindo uma cultura, ou seja, tornam o cristianismo válido para eles, porque eles emprestaram um elemento somente e deixaram de lado aquilo que era o principal, que é Cristo Jesus, mas na consciência, a consciência dessas pessoas é a mesma que tem Richard Dawkins. Eu acho muito bom ouvir os hinos cristãos, mas eu não preciso de Cristo Jesus. Isso é ser um cristão cultural, que está se importando apenas com aquelas tradições, com os ensinos que foram trazidos, ou que ele emprestou para si, para construir o seu ideal de vida. Quando viver a cultura do reino de Deus é, na verdade, rejeitar as tradições que são criadas por homens para viver somente aquilo que Deus estabeleceu para aqueles que o seguem. Não existe, portanto, brecha para nós aqui começarmos a definir o que é melhor para nós e o que não deve ser inserido na nossa vida se nós queremos viver com Deus. Deus já estabeleceu como devemos viver para Ele.
Em Jeremias capítulo 10, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Isso nos faz então entender que o valor dado por outras pessoas a esses preceitos não deve em nenhum instante afetar a maneira como nós vivemos para o Senhor. Como nós vivemos no reino de Deus, pelos preceitos e ensinos que o Senhor Jesus então nos deixou. Porque muitas pessoas estão fazendo isso, uma colcha de retalhos para construir a sua religião, mas permanecem longe de Cristo, apesar de elas dizerem que são cristãos ou evangélicos, né? Como nós vemos por aí. Por isso ainda nós vemos Paulo dizer a Timóteo: não perca tempo discutindo mitos profanos ou crendices absurdas, em vez disso, exercite-se na devoção ou na piedade. Então, às vezes nós estamos perdidos sem saber qual é o caminho nós vamos trilhar, e o que nós precisamos é voltar para o Senhor, construindo assim uma vida de devoção a Ele somente. Rejeitar então todas as tradições que foram criadas por homens. Veja que somos nós então aqueles que tomam partes do cristianismo como prioritárias. Nós acabamos escolhendo: não, isso aqui é bom para mim, essa parte é interessante para mim, essa daqui não é, então eu deixo de lado. Você está se comportando assim como este ateu que acha que a vida dele está caminhando da forma mais tranquila possível diante de Deus, quando não está, por se esquecer do principal, que é Cristo Jesus e o seu reino. Do ponto de vista do jornalista Russell Moore, este é então o melhor caminho para você enfraquecer a fé cristã. Se você quer destruir a fé cristã, propague exatamente este ideal deste ateu. Por quê? Porque você está dizendo por aí que você é cristão, mas você não vive para Cristo. Você não vive os ideais que Cristo deixou, você apenas selecionou aquilo que você achou que era interessante e você trouxe para a sua vida. Isso destrói a ideia do cristianismo. Isso destrói, portanto, os conceitos do evangelho que a palavra nos traz, do evangelho que transforma a nós por completo e não em partes, nas partes que eu escolho viver. Viver a cultura do reino de Deus é, em primeiro lugar, rejeitar todas as tradições que foram criadas por homens e viver única e exclusivamente para o Senhor, conforme aquilo que Ele deixou para nós. E é por conta disso que Jesus, Ele passa a confrontar os fariseus, os escribas, todos aqueles que estão ouvindo, com duras palavras, as duras palavras do profeta Isaías, porque ele diz então no versículo de número 6, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente isso que acontece com aqueles então que estão seguindo esta linha. Cristãos culturais, estão falando que servem, mas estão muito longe. O coração está longe do Senhor porque não querem compromisso com Ele. Trazem apenas aquilo que é agradável para as suas vidas. Talvez você conheça alguém assim. Quando tem cantata de Páscoa na igreja, a pessoa está lá. Quando tem pelas ruas o teatro da Paixão de Cristo, a pessoa está lá. Mas essa pessoa é aquela que diz que busca a Deus na sua casa, que ora a Deus no seu lar, ou seja, ela empresta algumas coisas que o cristianismo trouxe para a cultura do lugar onde ela vive, e ela então diz que ela serve a Deus. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E rejeitar a verdade me força então a criar as minhas próprias leis. Me força a tentar construir para mim o que eu vou fazer, como eu vou viver, qual é a linha de pensamento que eu vou então seguir a partir deste momento, né? Como é que eu vou alcançar um objetivo que eu tenho? Eu preciso ter um norte. E ao momento que eu rejeito a verdade do Senhor, eu vou criar outra. Eu vou me apegar a outra. Alguma coisa vai direcionar
a minha vida para que eu então siga para os meus objetivos. Eu posso criar ou emprestar de religiões, posso emprestar de filósofo, um pouco de cada um, e a minha colcha da fé que eu acabo criando, ela então direciona a minha vida. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Por quê? Porque elas querem tudo que é de bom que a religião pode trazer, menos o confronto de Cristo Jesus, menos a verdade que corrói a nós, porque mostra o quanto nós somos maus, o quanto nós somos falhos. Isso é hipocrisia. De eu emprestar do cristianismo só aquilo que para mim é agradável ao meu coração. E é isso que os fariseus estavam fazendo, porque a ordem do Senhor era: honrem os seus pais, honre o pai e a mãe. E o que eles fizeram? Emprestaram a tradição dos homens para distorcer a palavra do Senhor. E então, a partir do momento em que eles diziam: não, eu agora estou fazendo isto para o Senhor, eu não preciso fazer para os meus pais. Ou seja, se eu tenho um tempo X de vida, eu agora estou dedicando para fazer isto ao Senhor. Ou seja, eles criavam uma nova ideologia na sua mente para dizer: isto é para Deus. Então agora eu não preciso cumprir este outro preceito, porque eu já estou ofertando algo para o Senhor. E assim eles desobedecem ao Senhor. Assim eles estão invalidando a própria palavra de Deus. Nada mais é do que criar as suas próprias leis. Eu sei o que é que Deus quer da minha vida, mas eu vou adaptar, porque isso aqui me incomoda demais. Eu vou mudar esta fala que o Senhor está trazendo, para eu poder então fingir que eu estou sendo um cristão, fingir que eu estou vivendo a cultura que o Senhor está trazendo, quando na verdade você talvez não passe de um cristão cultural, que se assemelha muito ao que um ateu está fazendo hoje em dia. Viver a cultura do reino, então, também é reconhecer qual é a fonte de toda a verdade. Qual é a fonte da verdade que conduz o seu coração. Versículo de número 13. Então o Senhor Jesus, quando está dialogando com aqueles fariseus, ao mostrar o que eles estavam fazendo com a palavra, ele diz, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ele nos mostra, portanto, que a verdade é a própria palavra de Deus. Ao momento em que você deixa a palavra do Senhor, você vai começar a criar a sua própria lei. Você vai começar então a absorver as tradições, que é nada mais do que o que a sua família está ensinando, que os seus amigos estão ensinando, os colegas de trabalho estão ensinando, longe da palavra do Senhor. Distancie-se de Deus e você se torna inimigo da cruz. Você se torna inimigo de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela tem tudo para nos ensinar o caminho correto. É ela que nos exorta, é ela que nos conforta, é ela que nos molda, é ela que vai mostrar o que é que eu tenho que fazer da minha vida a partir deste momento. Se eu me afasto dela, eu me afasto de Cristo e passo a valorizar apenas aquilo que é bom para mim, da religião. Por isso é que Tiago, no capítulo 4, versículo de 8 a 10, ele diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro ao invés de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não existe outro caminho, irmãos, para nós entendermos como devemos seguir ao Senhor, se nós não voltarmos a Deus. Se nós não nos humilharmos perante o Senhor, se não colocarmos o nosso coração diante de Deus para que Ele nos confronte. Se nós estamos vivendo neste momento dessa forma, é tempo de lamentação e não de riso. É tempo de lágrimas, pois nós estamos longe de Deus,
longe do nosso Criador, e Ele é quem vai nos conduzir à alegria, à exaltação, ou seja, é Ele quem vai nos levar de volta a compreender qual é o caminho da verdadeira satisfação. Só no Senhor você vai encontrar as forças corretas para enfrentar os desafios que você tem todos os dias, porque o Senhor é o caminho. O nosso Deus é o único que pode nos mostrar, porque Ele é a fonte da verdade. Nele nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Como nós vemos o texto dizer sobre a purificação do coração quando está longe do Senhor, isso é possível pela fé que você encontra nas Escrituras. Que o Senhor então pode fazer no seu interior. Só Ele pode mudar o coração. Quanto tempo Ele faz isso? No tempo dEle. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele nos dá entendimento, está transformando o nosso interior. Se não somos convertidos a Cristo Jesus, é Ele quem vai fazer isso. Porque a conversão, ela se torna visível na vida. Quando nós então mostramos o nosso serviço ao Senhor, quem nós realmente somos. E a continuação do texto, versículo 14 em diante, o texto da palavra do Senhor nos diz: convocando Ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Pensando sobre este assunto que estamos então tratando, o autor David Platt, em seu livro Radical, ele diz a seguinte afirmação: não podemos ignorar o fato de que Jesus nos chamou para negar a nós mesmos e tomar nossa cruz diariamente. O evangelho que recebemos não é apenas um convite para um novo estilo de vida, mas uma convocação para uma nova identidade. Somos chamados a ser discípulos e não apenas crentes. Ele nos faz lembrar então com esta afirmação que nós somos chamados para ser de fato todos os dias aqueles que são a semelhança de Cristo. Pois o discípulo de Cristo nada mais é do que aquele que olha para Jesus, aprende com Ele e vive da mesma forma. É um aluno, é aquele que está todos os dias então fazendo o que o seu mestre o ensinou. É uma nova identidade, é uma nova pessoa. Não basta nós emprestarmos e dizermos que nós confiamos apenas neste ou neste ponto, não, é tudo novo. É uma mudança completa, então, que nós somos chamados a viver, porque o Senhor transforma o coração e nós passamos a externalizar aquilo que já está acontecendo em nós, de forma plena. Jesus, então, convoca novamente a multidão e fala outras verdades. Verdades que são difíceis de serem compreendidas por aqueles que não confiam nas palavras de Jesus, porque ele diz que nada do que está fora pode contaminar o seu coração, porque o maior problema para todos nós já está no coração. Ele está falando então sobre uma consciência que pode ter apenas aquele que já está vivendo essa nova identidade em Cristo Jesus. Assumir a nova identidade em Cristo Jesus é, portanto, viver a cultura do reino. Se você não assumiu esta identidade, você não compreende que aquilo que está no seu coração, o que brota de você, é apenas prostituição, homicídios, inveja, como Jesus vem dizer, versículo 21 e versículo 22. Apenas os que possuem a consciência serão capazes, então, de lutar contra si mesmo e fazer a vontade do Senhor. Ou seja, viver a cultura do reino de Deus no meio da cultura que estamos, então, inseridos. A nova identidade que o Senhor Jesus nos confere é aquela, portanto, onde nós podemos ainda olhar e identificar os problemas e ainda assim honrar ao nosso Deus. E ainda assim glorificar ao Senhor. Porque nós somos libertos daquilo que o nosso coração produz, da escravidão que nós tínhamos antes de Cristo, ao viver para aquilo e somente com estas atitudes. Libertos então para ser discípulos, e não apenas crentes, discípulos, e não apenas evangélicos, discípulos de Cristo Jesus, que são aqueles que entendem o que é o reino de Deus,
e vivem para o Senhor na sua totalidade. Não se apegam apenas a alguns pontos do cristianismo, mas vivem porque se apegam ao próprio Cristo, aquele que morreu por nós. O cristão cultural, então, talvez seja uma das piores nomenclaturas que podemos considerar para dizer, então, que alguém faz parte do cristianismo ou que o cristianismo está trazendo um efeito sobre este mundo. Ele é, na verdade, destrutivo, porque ele tira Cristo do centro. Ele tira Cristo da vida das pessoas. E é isso que nós precisamos pregar. Mas para chegar a esse ponto, você precisa olhar para você mesmo. Nesta noite, examinar o seu coração e entender o que realmente você está colocando no centro da sua vida. Para que você possa se tornar, então, um verdadeiro discípulo. Porque o discípulo é aquele que ama, é aquele que serve, é aquele que prega sobre Cristo Jesus. Se em algum desses pontos você está falhando, você não está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. E se não está sendo, o risco de você ser um cristão cultural é muito grande. Isso significa que se você é um cristão cultural, é porque você ainda não foi convertido a Cristo Jesus. O seu coração pode dizer isso. O que é que você ama hoje? A quem você serve? Qual é o seu maior ideal? Que nós vamos viver então dessa forma, amando, servindo e proclamando, apenas porque o Senhor concede fé a cada um de nós pela sua palavra. Você precisa se questionar, para você entender então como é que você está levando sua vida, o que é que está nutrindo as suas ações, né? Quais são os valores que você está considerando para você dizer então hoje que você serve a Cristo Jesus, que você vive com o Senhor. Quais são os valores que você considera para dizer, não, eu faço isso, eu vivo dessa forma. Porque se Cristo não é o centro do seu coração, todos os outros valores que você tiver, eles vão te tornar a pessoa mais incompleta e mais insatisfeita deste mundo. Porque a tradição dos homens, as discussões que estão tendo por aí, elas não preenchem o vazio que está no seu coração. Por isso, esta noite eu te desafio a trocar todas as tradições que você está trazendo em seu coração pela verdade em Cristo Jesus. Pregue a cruz, primeiro para você e depois para os outros. Porque este é o principal ponto que todos precisam conhecer. É na cruz de Cristo que está a justiça, o amor, a misericórdia e a graça do nosso Senhor. Eu convido você a se colocar em pé neste momento, e o grupo de louvor que vem à frente para nos conduzir no último cântico.